Olá, meus irmãos, tudo bem? Uma boa noite a todos. É com muito prazer que eu volto aqui para que a gente possa ter mais uma reflexão sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é muito importante para as nossas vidas, né? Não é à toa que Jesus disse que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Bem, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer um pedido especial a você que eu sempre faço, né? Que você possa se inscrever no nosso canal. Você vai entrar no YouTube e vai digitar Missionário Ricardo Lins. E aí você clicando num dos vídeos lá, você vai se inscrever, vai deixar o seu like e ativar o sininho para você receber, né, notificações dos vídeos, para que você sempre esteja assistindo uma mensagem diferente. Tá bom? É muito importante isso para o crescimento do canal de Deus, para que a mensagem de Deus chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? As pessoas precisam de Deus, nós vivemos num mundo carente de Deus. Então, irmãos, dê essa força para o canal Reflexões Bíblicas, tá bom? Nós estamos fazendo uma sequência sobre os frutos do Espírito, que são atributos do caráter de Deus. E a gente iniciou ontem falando sobre o amor, né? A importância do amor, que a gente precisa ter amor para salvar, que em tudo a gente precisa ser movido por amor. E hoje a gente vai falar sobre gozo e paz. Antes, feche teus olhos e vamos falar com Deus, né? Querido e amado Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade que nos dá de podermos estudar sobre um assunto tão importante que são os frutos do Espírito. Por favor, que aquele que me ouve, que aquela que me ouve, possa ser tocado pelo Divino Espírito Santo e que possa ser abençoado através dessas reflexões. Em nome de Jesus, amém. Gozo e paz. Como ter gozo, como ter paz num mundo que a gente vive, irmãos? Um mundo conturbado, um mundo perturbado, um mundo de pandemia, um mundo de desemprego, de discórdia, de contenda e para resumir, que jaz do maligno. É possível em Jesus Cristo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis sem esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, Paulo está desejando aqui aos romanos que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, e que essa esperança ela venha abundar em vós. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida também, que possamos viver em paz com todos, que possamos ter a paz de Cristo, que não é a paz que o mundo oferece. Às vezes a gente pensa que por ter uma boa conta bancária, por ter um bom carro, por ter uma família estruturada, a gente está em paz. Não está. Só existe paz em Cristo Jesus, irmãos. Você pode estar passando pela maior dificuldade que tem, mas se você estiver com Cristo, se Cristo estiver em você, você estará em paz. Paz só em Jesus Cristo. Amém? Determinou o Senhor que toda alma que lhe obedece à palavra tenha o seu gozo, a sua paz e o seu contínuo poder mantenedor. Então Deus ele determinou que toda alma que lhe obedece à palavra, qual vai ser o resultado disso? Ela vai ter gozo, ela vai ter paz. Ou seja, ela vai ter à disposição dela o contínuo mantenedor poder de Deus. Que maravilha é essa, hein? Irmãos, só em a gente ter paz
Isso é maravilhoso. Quantas pessoas que nesse momento não conseguem ter paz, vivem num lar sem paz, um lar de perturbação, um ambiente pesado, sabe? Que não conseguem ter tempo para fazer uma oração, para estudar. Por quê? Porque o ambiente é tão pesado, tão ruim, tão conturbado, que fica difícil, né? Mas a boa notícia é que Jesus, ele quer te dar gozo e paz nesta noite. Aliás, eu esqueci até de mencionar, para aquele que vai assistir esse vídeo hoje, uma boa noite. Para aqueles que vão assistir o vídeo pela manhã, amanhã de manhã, um bom dia, e à tarde, uma boa tarde, tá? Porque às vezes tem gente que ouve em horários diferentes, assiste em horários diferentes. Homens e mulheres tais serão sempre levados para junto dele, não somente quando perante ele se ajoelham em oração, mas quando se empenham nos afazeres da vida. Para eles preparou junto a si um lugar de repouso, onde a vida é purificada de toda rusticidade e aspereza. Deus preparou um local onde não vai haver coisas ruins, onde não vai haver aspereza, frieza. É um lugar de paz, um lugar de gozo, de alegria. Por meio dessa comunhão ininterrupta com Ele, Deus, são cobreiros seus do seu trabalho vitalício. Então, irmãos, nós, para que isso aconteça, precisamos ter uma comunhão viva com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Precisamos estar alimentando a natureza divina a todo momento, né? Para que a natureza pecaminosa não venha falar mais alto. Você sabe que há um conflito das duas naturezas. E quando você estuda a Bíblia, quando você ora, quando você prega, quando você jejua, quando você louva, você está ocupando a sua mente com tudo que é puro, santo, justo, verdadeiro. E Filipenses 4:8 diz: nisto pensai. Então a nossa mente precisa ser ocupada de coisas do alto, né? Palavras não podem descrever a paz e o gozo que possui aquele que se apega à palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Palavras não podem descrever a paz e o gozo que possui aquele que se apega à palavra. Aquele que se apega à palavra, tamanho é o gozo e a paz que ele recebe, que não pode se descrever. Então, irmão, se nós estamos precisando de paz, de gozo, né? Se eu estou falando para alguém que tem vivido numa luta, num conflito, numa peleja, que não consegue ter paz e tem pedido paz todos os dias a Deus, apegue-se à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, uma vida de comunhão com Deus, ela vai te proporcionar você ter gozo e paz. As provações não perturbam, a desconsideração não afeta. Tudo isso com aqueles que buscam a palavra. O eu está crucificado. Dia a dia podem se lhe tornar mais oprimentes as obrigações e mais fortes as tentações, mas ele não vacila, pois recebe fortaleza equivalente à necessidade. Por que ele não vacila? Por que quanto mais a gente é provado, por que quanto mais as provações nos perturbam, a gente não vacila? Porque a gente está se enchendo da palavra. E quando eu me encho da palavra, irmãos, eu me encho de Deus. Então, porque a palavra ela me refina, a palavra ela me educa, a palavra ela me torna uma nova criatura, a palavra me ajuda a mortificar o eu. A palavra ela tem uma importância muito grande, irmãos. Tá? Então passe tempo de qualidade com a palavra. Todos quantos estão aprendendo aos pés de Jesus não deixarão
de, em seu procedimento e conversação, exemplificar o caráter de Cristo. Então, irmão, todo aquele que está buscando estar aos pés de Jesus, e eu te dou um exemplo claro na Bíblia entre Marta e Maria, onde Marta estava muito preocupada com o que poderia oferecer a Jesus, com as coisas, os afazeres ali, não que ela tivesse errada, mas naquele momento em que Jesus se encontrava na casa dela, o mais importante era estar aos pés de Cristo. E sua irmã Maria entendeu isso. Entendeu? Tanto que Jesus diz o quê? Martas, por que te atormentas por tantas coisas? Vês Maria, tua irmã? Ela escolheu a boa parte, a melhor parte, que é estar aos pés do Salvador Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós temos que deixar de lado alguns afazeres porque precisamos estar aos pés de Jesus. Isso é o mais importante de tudo. Não há nada que venha tomar o lugar disso. Entendeu? A luz e o amor de um Salvador permanente são revelados em cada palavra e ato. Ocasiões houve em que a bênção de Deus foi concedida em resposta à oração, de forma tal que entraram outras pessoas no quarto e logo que transpunham a soleira da porta, exclamavam: o Senhor está aqui. Nenhuma palavra fora proferida, mas a bendita influência da santa presença de Deus era palpavelmente sentida. Estava ali o que? O gozo que provém de Jesus Cristo. E nesse sentido o Senhor estivera no quarto, tão verdadeiramente como andara pelas ruas de Jerusalém, ou aparecera aos discípulos quando estavam no cenáculo, e disse: paz seja convosco. Ou seja, quando nós estamos buscando muito a Deus, quando nós estamos tendo uma comunhão extrema com Deus, uma comunhão profunda, diligente, ou seja, as pessoas olham para nós e veem a paz de Cristo em nós. Elas entram na nossa casa e sentem a paz de Jesus em nós, a paz de Jesus no nosso lar. Elas olham para a nossa família e veem a paz de Cristo. E isso é importantíssimo, mas isso tem um preço, comunhão com Deus. E precisamos ter comunhão com Deus para ter amor, para ter gozo e para ter paz. A paz que Jesus quer te dar nesta noite é a paz que o mundo não pode te dar. A paz de Cristo, irmãos, ela é mais importante do que qualquer coisa que esteja nesse mundo aqui. Eu vejo as pessoas correndo desesperadamente atrás de dinheiro, eu vejo as pessoas correndo desesperadamente atrás de uma vida de luxo, de ostentação. Muitas vezes deixa até uns filhos em creche, na casa de fulano, ou seja, porque eu sei que às vezes a situação é difícil, às vezes só o marido não dá, a mulher precisa ajudar, mas eu vejo uma corrida desesperada pelo pão de cada dia, para se manter, pelo que comer, pelo que se vestir. Mas lembrem-se que mais do que isso, mais importante do que tudo isso, irmãos, é buscar ter paz com Cristo. E se você quer ter paz com Cristo, você precisa ter paz com seu semelhante. Você precisa viver em paz com todos. Eu preciso disso. Nós precisamos ter paz, buscar ter paz até com os nossos próprios inimigos, aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos odeiam. Ore por eles, deseje o bem para a vida deles, abençoe eles, e se possível vá até eles. Tente uma reconciliação, porque somente assim você vai poder usufruir dos frutos do Espírito. O nosso intuito, irmãos, com esses estudos, com essas reflexões, é que você reflita o caráter de Cristo. E os frutos do Espírito é o caráter de Cristo. Porque Cristo é amor,
Cristo é paz, é gozo, é longanimidade, é bondade, é benignidade. Cristo é tudo isso, irmãos. E se nós falamos que nós somos de Cristo, nós precisamos andar como Ele andou. Então, irmãos, que a paz de Cristo ela possa tomar a sua vida e a minha vida nesta noite. Que nós possamos, Senhor Deus, sermos cheios da paz e do gozo de Cristo em toda a sua plenitude. Que a divindade ela desça sobre a nossa vida. E que você que me assiste, meu amigo e minha amiga, você que está num leito de dor, você que está num momento difícil, que acha que não existe esperança, que acha que não tem solução para o seu problema, busque a paz de Cristo. Cristo quer te dar paz, e quando você está em paz, você descansa em Deus e você espera nele, porque você sabe que no momento determinado, no momento certo, Ele vai atuar a seu favor. Em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo, ore a Deus e peça a Deus paz. Tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Senhor e bom Deus, graças te damos pela vida, graças te damos porque o Senhor nos proporciona, mesmo em meio a dificuldades, ter paz, sair e voltar, guardados e amparados pelo Senhor, acordar, poder se alimentar, poder estudar a sua palavra, ter comunhão com o Senhor. Pai, se eu estou falando para alguém neste momento que está vivendo num conflito interno, que vive numa inquietude, que vive sendo oprimido, importunado pelo mal, que o Senhor possa ir até essa pessoa, liberando paz na vida dela. Se eu falo para alguma casa, algum ambiente conturbado, algum ambiente que é dominado pelo mal, onde só vive intrigas, brigas, contendas, discórdia, Pai, em nome de Jesus, quebra essas cadeias do mal e que nessa casa haja gozo e haja paz e haja também o amor de Cristo. Nós estamos finalizando hoje o segundo fruto do Espírito. Nos abençoe nessa semana, que cada fruto desse possa estar sendo incutido na vida de cada pessoa. Abençoe os ouvintes e que esse canal cresça para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amanhã nós vamos estar falando sobre a longanimidade. A importância, não perca, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo. Fica com Jesus.